eu vi um dado que me chamou muito a atenção. Você estudou nos livros de história, óbvio, a chegada da família real ao Brasil, 1808. De lá para cá, 215 anos. 215 anos. Desses 215 anos, e aqui está o dado, em 185 deles, o Brasil exportou percentualmente mais produtos primários do que produtos manufaturados. E continua a fazer isso agora. Nesse momento, a gente exporta proporcionalmente mais produtos primários do que produtos manufaturados. Então, de 215 anos de história, 185 a gente fez isso. Durante 30 anos, 3 décadas, e não são as últimas 3, de 1979 a 2009, a gente exportou proporcionalmente, percentualmente, na verdade, mais manufaturados do que primários. Aí, a partir de 2010, a gente voltou ao modelo anterior. E nos últimos 12 anos, na verdade 13, mas é que o 13º está em curso, fechamos 2022, a gente teve a vitória dos produtos primários. E vai ter esse ano. E vai ter o ano que vem. E assim vai ser para sempre se a gente não se mexer. Para você ter uma ideia, ouvinte querido, ouvinte querida, os produtos manufaturados, ou seja, os produtos industrializados, eles representam hoje menos de 20% da nossa pauta de exportação. E já foi 60%. Já foi 60%. Menos de 20%. Que é um dos grandes desafios, não é só desse governo, mas deste governo, no campo do comércio exterior. Recuperar a participação da indústria na exportação. Para que a gente possa ir além das commodities. Aí a gente pode pensar assim, bom, mas para a gente exportar mais, é como para poupar, né? Para a gente poupar, a gente precisa ganhar o suficiente para pagar as contas, aí então poupa. Para a gente exportar, a gente precisa produzir o suficiente para ter uma indústria. Não só uma indústria que sirva para exportação, mas uma indústria no Brasil. Indústria, a volta da indústria, a reindustrialização do Brasil. E para a gente poder dar espaço para uma nova pauta de exportação, a gente fala muito em promoção de comércio exterior. Mas não existe uma promoção de comércio exterior maior do que dar condições para a indústria brasileira produzir e então exportar. E é uma lição de casa complexa. Não é simples. A gente tem uma lição de casa poderosa para enfrentar. Da fábrica para dentro, a gente tem que ter uma indústria competitiva. Da fábrica para fora, a gente não pode jogar contra, como a gente faz hoje, com os custos pesados que estão associados. Transporte interno, custos portuários, carga tributária, que recai sobre os produtos exportados. Lei, norma, regulamento, burocracia que encarece a produção, até melhorou nos últimos anos. É preciso reconhecer. Melhorou nos últimos anos, diminuiu, mas ainda é muito gigantesco. A economia fechada, que a gente tem que abrir. Abrir é a porretada, porque é muito fechada. E, o mais importante, uma estratégia real para comércio exterior. Uma estratégia do governo, que não tem. E não tem. Você pergunta, qual a estratégia do governo? Não tem. Não tem uma estratégia. E aqui entram os ministros da área econômica, entra o Ministério das Relações Exteriores, entra o Ministério, ou os ministérios que cuidam de infraestrutura, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do Geraldo Alckmin. Esse grupo é responsável pelo pacote de mudanças para aumentar a inserção do Brasil no comércio exterior. O ministro dos Portos, Aeroportos, entra também. É tudo um pacotão de gente, entendeu? E uma das peças desse tabuleiro, não é a mais importante, mas uma das peças desse tabuleiro é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que a gente conhece como Apex Brasil. Apex Brasil, que tem 20 anos e que é parte da estrutura do Ministério do Geraldo Alckmin. Essa Apex Brasil, ela
não é comandada por um especialista em exportação, não é comandada por alguém que estudou comércio exterior, que tem uma formação nessa área, tem tradição, trabalhou em empresa de exportação, em trading, né? Empresa de exportação, importação, trabalhou de alguma forma em portos. Não, não é. Não é comandada por um sujeito que não vendeu no exterior um pirulito, que é o petista Jorge Viana. O que ele tem como credencial? É um político. É ex-senador, foi governador do Acre, político. E a gente tem essa tradição, né, de entregar para os políticos postos, porque uma coisa é um posto político, outra coisa é você entregar um posto que não é político, mas que você faz parecer que seja político, para um político. A Embratur, por exemplo, que é vital para a promoção do turismo do Brasil, está nas mãos do Marcelo Freixo, que é um político. Qual a experiência do Marcelo Freixo com turismo? Viajar. Deve ter viajado bem mais do que eu. Deve ter viajado mais do que o Fábio França. Deve ter viajado mais do que você, ouvinte querido, ouvinte querida. Até porque tem experiência parlamentar e esses caras viajam toda hora, vão para o exterior, fazer eventos, encontros, né? Viaja pra caramba. Mas não entende nada de turismo. E o mesmo vale para o Jorge Viana. Como eu falei, nunca vendeu um pirulito. Nunca exportou um pirulito. E ele estreou, digamos, essa semana. Quer dizer, um personagem central, não é o mais importante, mas é um personagem central da estrutura de governo que precisa promover a imagem do Brasil, promover os produtos brasileiros, promover o Brasil para investidores que tragam dinheiro para cá, para você ter produção industrial e ter investimento, seja uma figura importante. Estreou essa semana, digamos, né? Ele começou em janeiro, mas estreou agora numa viagem à China. Chamou a atenção a passagem. Até então ninguém tinha percebido que ele existia. Agora todo mundo já percebeu, porque ele foi à China e falou uma batatada. E falou um absurdo. E falou um negócio que envergonha o Brasil. Mas envergonha, não só pelo que ele falou, mas pelo fato de imaginar que alguém que deve promover o Brasil é capaz de falar uma estultice dessa. Alguém que é pago com dinheiro do Estado para cumprir a missão que esse governo tem, quer exportar mais e atrair mais investimentos, vai para a China e resolve fazer um raciocínio intelectual, cientista político, analista. Ele não tem que ser analista das dificuldades e dos desafios do Brasil. Olha só o que ele fala na China. Nós, brasileiros, deveríamos parar de dizer fora do Brasil que o país não tem problema ambiental. Nós temos e faz muito tempo. Vê, ele não falou só isso. Ele não falou só isso. Mas vê se tem cabimento. O camarada tem que vender pizza, aí em vez de promover a qualidade da pizza ou da pizzaria, ele fala que a gente tem que parar de dizer fora da pizzaria que não tem vazamento na cozinha. Porra! Agora é o jogo da verdade. Jogo da verdade. E a gente tem problema ambiental. A gente tem problema social. Porra! Como é que a gente vai resolver o problema ambiental, o problema social, o problema econômico, se a gente não atrair dinheiro e não exportar mais? O cara é pago para isso. Aí ele vai na China. Não foi o que eu quis dizer. A frase foi tirada do contexto. Não, ele não está no contexto certo, que é de promover o Brasil. Ele foi tirado do contexto da promoção do Brasil e entrou no contexto do eu sou um personagem da política brasileira, não posso pagar de ingênuo, tenho que mostrar que eu sou complexo, afinal eu sou do Acre, o Acre fica na Amazônia, como é que eu não vou falar de devastação ou de desmatamento se eu sou da Amazônia, porque a minha base vai ficar chateadinha, tenho que pagar de bacana. Aí o bonitão vai pagar de bacana. Para depois reclamar, tiraram do contexto. Ninguém entendeu. Essa imprensa. Para depois a culpa é da imprensa. O cara tem que vender pizza. Fala bem do forno. Fala bem da massa. Fala bem do pizzaiolo.
Mas não vai falar que tem vazamento na cozinha. Conserta o vazamento da cozinha e não fala. Porque ele é vendedor. Desculpa, tá cheio de vendedor ouvindo. Você vende óculos. Aro de metal. Ó, cuidado, hein? Não vai comprar meu óculos e colocar o capacete de moto sem prestar atenção que você pode machucar a testa. Ah! Não, mas tem que falar porque senão é desonesto. Não é desonesto. Eu não estou falando de vender gato por lebre. Eu não estou falando para dizer que a salsicha é feita só de filé mignon, porque não tem, ou porque é feita só de lombo. Sei lá o que tem dentro da salsicha. Não é isso. Mentir. Agora, peraí, você está vendendo? Outra coisa é o cara que está comprando. Fala, não sei não vou botar dinheiro no Brasil não, hein? Vocês têm problema ambiental. Ah, do jogo. Não vem querer arrancar dinheiro meu assim fácil, não. Eu quero mais privilégio porque vocês têm problema ambiental. O cara já larga falando de problema ambiental. Que país que não tem problema ambiental? Que país que não tem desafio? Patético. Vergonhoso. Aí depois ele tentou amenizar explicando e contextualizando para falar da economia verde, das oportunidades no Brasil. Ok. Mas pisou feio na bola. Mas feio. Aí a gente vê como é complicado organizar um setor como o comércio exterior. Você precisa ter integração de várias estruturas, de vários ministérios. E aí você pega e vai montar o governo. O do Portos e Aeroportos inventa um programa chamado Voa Brasil, sem falar com ninguém. Toma um pito. Quero ver se o presidente Lula vai dar um pito no Jorge Viana por essa estupidez que ele fez. E depois ficou incomodado, viu? Ficou hiper incomodado com a reação. Ai, ninguém entendeu nada. Eu não fui só isso, essa frase não foi só isso. Na hora que eles citam a Bíblia, todo mundo que cita a Bíblia tira de contexto. Ninguém lê toda a passagem, tira um pedacinho. Aí tudo bem, para citar a Bíblia você pode tirar a frase do contexto. Agora esse argumento tirou do contexto, qual que é o contexto, bonitão? Ô Jorge Viana, qual que era o contexto? Fazer uma reflexão? Qual é a explicação para a frase nós brasileiros deveríamos parar de dizer fora do Brasil que o país não tem problema ambiental? Não vamos mais falar isso. Desculpa, não toca nesse assunto. O Brasil tem uma pauta de exportação a cumprir. O Brasil tem que buscar essa reindustrialização de que a gente falou e de que todos estão falando. O Brasil tem que arrumar espaço para a indústria nacional. O Brasil tem que botar mais produto com maior valor agregado. Isso aí está no nível do arcabouço fiscal. Produtos mais caros para fora. Pega a pauta de exportação dos Estados Unidos. Primeiro item, produtos farmacêuticos. Segundo item é óleo cru, que a gente também exporta. Terceiro item, máquinas industriais. Quarto item, semicondutor. Quinto item, produtos feitos de petróleo. Sexto item, carro. Sétimo item, partes de carro. Oitavo item, material plástico. Nono item, aparatos elétricos. Décimo item, medicamentos, equipamentos médicos. O primeiro item é farmacêuticos. Vocês perceberam? Farmacêutico, indústria, máquinas industriais, semicondutores, carros, partes de carros, materiais plásticos, aparelhos elétricos, equipamentos médicos. E o Brasil? Minério de ferro, soja, óleo bruto, açúcar e melaço, carne bovina, farelo de soja, óleo combustível de petróleo, carne de ave, celulose. Problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Vamos exportar. Temos que exportar. Exportamos 40 e tantos bilhões de minério de ferro, de dólares. Vamos embora. 37 bilhões de dólares em soja. Bora! Temos que exportar mesmo. Agora, sabe quanto que a indústria de transformação exporta? Menos de 20% da pauta de exportação brasileira. Não dá. Enquanto isso, o seu Jorge Viana está dizendo o que a gente não tem que fazer mais, que é parar de falar que o Brasil tem problema ambiental. Vamos parar de falar?
Pô, vamos parar de falar besteira, ô Jorge Viana, e vamos começar a promover os produtos brasileiros? Vamos começar a promover o Brasil? Vamos vestir a camisa do Brasil com alegria e parar com essa pegada de professorzinho universitário metido a tudo tem que refletir, vamos refletir, vamos refletir. Vai, então pede um emprego do ministro do Meio Ambiente. Vai pro IBAMA. Agora a Apex Brasil é outro bicho. Você quer ser corredor de Fórmula 1? Não vai pedalar. Você quer ser mergulhador? Não vai usar fraque. Você quer ser vendedor? Não vem com esse papinho ridículo. Dito diante de empresários brasileiros que precisavam de promoção e de investidores chineses que estavam de olho no Brasil. Ah, mas nós temos um problema ambiental. Temos que parar de falar que tem um problema ambiental. Não, desculpa, não é tua praia. O ministro da Saúde não tem que falar disso. O ministro da Economia eventualmente pode falar de economia verde, mas vai ficar falando de devastação ambiental. O ministro da Educação. Desculpa, não é teu papel. Então, pisou na bola, largou dos boxes, foi horrível. E na China, o maior parceiro econômico do Brasil. Vai esse tal de Jorge Viana lá. O sujeito, olha, esse sujeito é agradável, viu? É um sujeito inteligente. Foi governador, foi senador. Mas é aquilo, perdeu a eleição em 2022. O que a gente faz com o Jorge Viana? Acomoda ele em algum lugar. Onde é que dá para pôr? Põe na Apex. Ou seja, a hora que você pega a Apex, que é um negócio essencial para a exportação brasileira, e bota alguém que não entende nada de exportação e, pelo visto, quer ficar fazendo, quer ficar brincando de Gilberto Freire, quer ficar fazendo reflexão, não dá, né? Não dá. Foi péssimo, mau começo, e os desafios do Brasil estão postos, têm o mesmo tamanho que tinham antes desse cara chegar, e vamos torcer para que tenham desafios menores depois que esse sujeito for embora. É o que eu penso, não sei qual é a sua visão sobre isso. Esses são os pontos de vista que eu defendo nessa história.